Boa noite a todos. Eu já vou passar a palavra ao secretário para certificar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. Em conformidade com a lista de presença, declaro em plenário a presença dos vereadores Enéas, Walter, Oswaldo, Irineu, Jackson, Jorge, Juliano, Omar e vereadora Alana nesta sessão ordinária. Havendo quórum legal, conforme prevê o nosso regimento interno, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 8º período legislativo da 38ª legislatura. Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da 36ª sessão ordinária e da 37ª sessão ordinária. Eu peço dispensa da leitura da ata, em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do regimento interno. Coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Walter Pichivitoski. Não tem nenhum vereador inscrito para discussão. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o requerimento verbal do vereador Walter Pichivitoski de dispensa da leitura da ata, passamos à ata em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação e impugnação, considero a ata aprovada, conforme prevê nosso regimento interno no artigo 100. Passo a palavra novamente ao secretário para a leitura das matérias do expediente. Na pauta da ordem do dia de hoje, então, teremos o projeto de lei do Poder Executivo 17/2024, em sua primeira discussão, emenda aditiva número 04/2024 ao projeto de lei 028/2024, que também está em sua primeira discussão e votação única. Projeto de lei do Poder Executivo 28/2024, em sua primeira discussão e votação, além de requerimento e indicação. Nas correspondências dessa semana, então, chegou o projeto de lei do Legislativo número 24/2024 e também da Controladoria Interna do município de São Mateus, uma recomendação administrativa que será lido pelo nosso aplicativo. Recomendação administrativa número 001 de 2024 GPGMPC. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas nos artigos 127, 129, incisos 2º, 6º e 9º, e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1º, e 150, inciso 1º da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1º do seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução número 02 de 2011, do Conselho Superior do Ministério Público de Contas, e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviço número 71 de 2021, alterada pela Instrução de Serviço número 75 de 2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos créditos de natureza alimentícia. Conforme os parágrafos 1º e 2º do mencionado artigo. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Considerando que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional número 37 de 2002, estabelece que para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos, perante a Fazenda dos municípios.
Considerando que o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional número 62 de 2009 e modificado pelas Emendas Constitucionais número 94 de 2016 e número 99 de 2017, estabelece um regime especial para o pagamento de precatórios vencidos e não quitados até o dia 25 de março de 2015, estipulando prazos e condições para que as fazendas públicas, incluídas as estaduais e municipais, quitem seus débitos judiciais. Considerando que o regime especial de pagamento de precatórios, conforme disposto, autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses precatórios, e que a Emenda Constitucional número 109 de 2021 modificou o prazo final para a quitação integral dos precatórios, estendendo-o até o exercício de 2029. Considerando que os municípios que não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 do ADCT estão obrigados à fiel observância do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, devendo incluir na Lei Orçamentária Anual a ser aprovada em 2024, para vigência em 2025, a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril de 2024, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exige que a administração pública promova a gestão dos recursos financeiros de forma a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores. Considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que a gestão dos precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios, para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão de precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integrem a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. Considerando que o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 4.320 de 1964 determina que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, realizados na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos. Pagamentos que devem ser realizados em 2025. Considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais. Considerando que a correta execução do regime de precatórios, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal quanto o regime especial previsto no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos que, após anos de tramitação judicial, aguardam o cumprimento de decisões judiciais definitivas. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício de 2024, para vigência no exercício de 2025, bem como a legislação correlata, que se encontra acessível no endereço eletrônico. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial da LDO 2025 e LOA 2025, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública, e em especial ao prefeito municipal. Providencia a relação de precatórios de regime geral, em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, a data da protocolização na prefeitura, o nome do beneficiário e o valor do precatório.
Contemple na proposta de lei orçamentária a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício de 2025, bem como das obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Encaminhe a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária, para o e-mail, a relação de precatórios citado no item 1 e a lei orçamentária de 2025, com realce do item que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Ao Procurador-Geral do Município e ao Controlador Interno do Município, para que, consideradas as particularidades de suas respectivas atuações, prestem a devida assistência ao chefe do Poder Executivo, informando-lhe de eventuais causas suspensivas ou interruptivas dos pagamentos, bem como certifiquem a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes, como suficientes aos pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Ao Presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças, ou congênere. Faça em seus pareceres a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. Afira se houve adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Disponibilize o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 5 dias após a aprovação do parecer pela comissão. Ao Presidente da Câmara Municipal. Inclua em pauta apenas se a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2025 contemple a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Instrua o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios de regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos. Disponibilize esta recomendação administrativa, em sua íntegra aos demais vereadores, bem como inclua em seu portal na internet e faça sua leitura na próxima sessão ordinária. Encaminhe a este Ministério Público de Contas, no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária, para o e-mail a comprovação, por meio de certidão, de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. Comprovação, por meio de link, da inclusão desta recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet. Comprovação, por meio de certidão, de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. Comprovação contendo cópia do parecer da Comissão de Orçamento e, ou Finanças, ou congênere, bem como o link da sua disponibilização no portal da Câmara Municipal na internet. Ao Prefeito Municipal, ao Presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças, ou congênere, ao Presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos. Mantenham absoluto sigilo das informações pessoais de credores de precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. Observe estritamente o disposto na Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Publique-se. Curitiba, 21 de outubro de 2024. Gabriel Gaileger. Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Seriam essas as correspondências dessa semana, senhor presidente. Passamos à ordem do dia, projeto de lei do Poder Legislativo número 17, 2024. Legislativo? Projeto de lei do Poder Executivo 17, 2024. Projeto de Lei nº 017, de 15 de abril de 2024. Dispõe sobre ações prioritárias da Administração Pública Municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária e normas de execução financeira a serem executadas pelo município de São Mateus do Sul, para o exercício de 2025, e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares. Art. 1º ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2025, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal. Orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, e disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. E v. Disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município, v. Equilíbrio entre receitas e despesas. Critérios e formas de limitação de empenho. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da Federação. Parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Definição das despesas consideradas irrelevantes. 12. Incentivo à participação popular.
As disposições gerais. Normas relativas à elaboração das emendas parlamentares impositivas. Seção I. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Art. Segundo as prioridades e metas da administração para o exercício financeiro de 2025 estão estabelecidas no anexo 1º desta lei e poderão ser atualizadas conforme a necessidade. Parágrafo único. As prioridades e metas constantes do anexo 1º estão estabelecidas no plano plurianual do período de 2022 a 2025 e suas alterações, inclusive as modificações introduzidas por esta lei que passam a integrá-lo. Seção I. Das orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Subseção I. Das diretrizes gerais. Art. Terceiras categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas por funções, subfunções, programas, atividades, projetos e operações especiais, de acordo com as codificações da Portaria Módia nº 42 de 1999. Art. 4. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de despesa, conforme artigo 15 da Lei nº 4.320/1964. Art. 5. Os orçamentos compreenderão a programação dos poderes legislativo e executivo, com seus órgãos e fundos municipais. Art. 6. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de texto da lei. Documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/1964 e quadros orçamentários consolidados. Anexos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei. Demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Art. 7. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a valores correntes considerando os valores efetivamente arrecadados e despendidos no exercício de 2023, projetados ao exercício de 2025. Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que implicam em aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta lei. Art. 8. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive a da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. Parágrafo único. Até 31 de julho de 2024, as entidades da administração indireta encaminharão à Secretaria Municipal de Planejamento os estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício subsequente e as respectivas memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita municipal. Art. 9. O Poder Legislativo e as entidades da administração indireta e fundos encaminharão à Secretaria Municipal de Planejamento, até 31 de julho de 2024, suas respectivas propostas, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. Art. 11. A lei orçamentária discriminará, no órgão responsável pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento dos precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Primeiro, para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria do Município. Segundo, os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade, salvo o excedente. Terceiro, a administração destinará recursos na ordem de até 0,5%, 0,5%, da receita corrente líquida para a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, que se não utilizados até o final do mês de novembro poderão ser utilizados para a abertura de créditos adicionais. Subseção I. Das disposições relativas à dívida e ao endividamento público municipal. Art. 12. A administração da dívida pública municipal interna e externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Primeiro, deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida. Segundo, o município subordinar-se às normas estabelecidas na Resolução nº 43 de 2001 do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive a concessão de garantias, seus limites e condições de autorização ou outra que vier a substituí-la. Vamos arrumar o leitor. Já tem mais 9 folhas. Entrou na quarta. Complicado. Complicado. Art. 13. Na Lei Orçamentária para o exercício de 2025, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas até julho de 2024. Art. 14. A Lei Orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101 de 2000 e na Resolução nº 43 de 2001 do Senado Federal e suas alterações. Art. 15.
A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução número 43 de 2001 do Senado Federal e suas alterações. Seção 3ª. Da política de pessoal e dos serviços extraordinários. Subseção I. Das disposições sobre política de pessoal e encargos sociais. Art. 16. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, primeiro, inciso 2º, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas concessões de vantagens e aumento de remunerações desde que previstas nos planos de carreira, criação de novos cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Primeiro, além de observar as normas do caput, no exercício financeiro de 2025, as despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverão atender às disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. Segundo, se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 2000, serão adotadas as medidas constantes dos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Subseção 2ª. Da previsão para a contratação excepcional de horas extras. Art. 17. Se durante o exercício de 2025 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender às situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal e, no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva competência do Presidente da Câmara Municipal. Seção 4ª. Das disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Art. 18. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2025, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais: aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-administrativos, visando a racionalização, simplificação e agilização. Aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços. Aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária. Art. 19. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observando a capacidade econômica do contribuinte, com destaque para a atualização da planta genérica de valores do município. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia. Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal. Instituição, por lei específica, da contribuição de melhoria com a finalidade de tornar exequível a sua cobrança. A instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos. Alteração de contribuições sociais. Art. 20. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado, se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Art. 21. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderá ser considerado os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, que estejam em tramitação na Câmara Municipal. Seção V. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Art. 22. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais, constante nesta lei. Art. 23.
Os projetos de lei que impliquem diminuição de receita ou aumento de despesa do município no exercício de 2025 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2025 a 2027, demonstrando a memória de cálculo respectiva. Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Art. 24. As estratégias para a busca ou manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas. Para elevação das receitas. A implantação das medidas previstas nos arts. 18 e 19 desta lei. A atualização e informatização do cadastro imobiliário. Chamamento geral dos contribuintes inscritos na dívida ativa. Para a redução das despesas. Implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar cartelização dos fornecedores. Fiscalização e controle nas aquisições e contratações de serviços. Seção 6ª. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Art. 25. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso 2º do 1º do artigo 31, da Lei Complementar número 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes na Lei Orçamentária de 2025, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes. Primeiro, excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Segundo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Terceiro, verificado o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Seção 7ª. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Art. 26. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo. Art. 27. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação de recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Primeiro, a lei orçamentária de 2025 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa específico deverão ser agregadas num programa denominado Apoio Administrativo. Segundo, merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno. Terceiro, o Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. Seção 8ª. Das condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Art. 28. As transferências de recursos da administração pública para as organizações da sociedade civil atenderão ao contido na Lei 13.019/2014, que contempla os procedimentos a serem observados nas fases das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, bem como as leis municipais que tratem da matéria. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções, a entidade sem fins lucrativos deverá apresentar, entre outros, declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2025 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de sua diretoria. Art. 29. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios e contribuições para entidades públicas e ou privadas, ressalvadas as de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente. Associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a www.salmateusdosul.pr.gov.br Administração Pública Municipal, e que participem da execução de programas municipais e feito o contrato de rateio. Art. 30. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas as instituídas por lei específica no âmbito do município que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento industrial. Art. 31.
É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da Federação, exceto para atender às situações que envolvam o atendimento de interesses locais, observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar número 101 de 2000. Art. 32. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta seção, a qualquer título, deverão se submeter à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos. Art. 33. As transferências de recursos às entidades previstas nos arts. 30 a 32 desta seção deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio ou instrumentos congêneres, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do artigo 184 da Lei nº 14.133/2021. Primeiro compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos do município. Segundo, é vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o município, em decorrência de transferência feita anteriormente. Terceiro, excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo federal por meio do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Art. 34. É vedada a destinação, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam às exigências do artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica. Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde. Art. 35. A transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra, inclusive da Prefeitura Municipal para as entidades da administração indireta e para Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais. Seção 9ª. Da autorização para o município auxiliar no custeio de despesas de competência de outros entes da Federação. Art. 36. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que o município contribua para o custeio de despesas de competência de outro ente da Federação, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam o interesse local. Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio. Seção X. Dos parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Art. 37. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2025, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar número 101 de 2000. Primeiro, o Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, no Diário Oficial do Município até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2025. Segundo, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei, devendo ser revisados sempre que necessário. Seção X. Da definição das despesas consideradas irrelevantes. Art. 38. Para fins do disposto no terceiro do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e 2ª do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. Seção 12. Do incentivo à participação popular. Art. 39. O projeto de lei orçamentária do município, relativo ao exercício financeiro de 2025, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento. Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Art. 40. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para elaboração da proposta orçamentária de 2025. Segunda, a avaliação das metas fiscais, conforme definido no artigo 9º, 4º, da Lei Complementar número 101 de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta lei. Seção 12. Das disposições gerais. Art. 41 é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa conforme determina o artigo 167, inciso 6º, da Constituição Federal, podendo esta autorização constar da própria Lei Orçamentária Anual, salvo para transposição, remanejamento ou transferência total de recursos, que depende de lei específica.
Primeiro, as categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa. Segundo, as modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais poderão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo. Terceiro, a codificação das receitas, bem como a nomenclatura, constantes dos anexos desta lei, poderão ser alteradas sempre que ocorrer atualização do plano de contas da Receita pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigo 42. A abertura de créditos suplementares dependerá de prévia autorização legislativa e os especiais de lei específica, e em ambos os casos, da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Constituição Federal. Primeiro, a lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para abertura de créditos adicionais suplementares não superior a 15% da despesa fixada para cada órgão. Segundo, acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que o justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos. Art. 43. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, segundo, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do prefeito municipal, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Art. 44. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000, integram a presente lei os seguintes anexos. I. Anexo de metas fiscais. Segunda. Anexo de riscos fiscais. Seção 13. Das emendas parlamentares impositivas. Artigo 45. Em atendimento à emenda à Lei Orgânica nº 004/2014, de 24 de novembro de 2014 e à emenda à Lei Orgânica nº 050/2023, de 17 de novembro de 2023, na elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 serão incluídas as emendas parlamentares impositivas, no limite de 2%, da receita corrente líquida. Art. 46. A execução das emendas parlamentares individuais não será obrigatória quando houver impedimentos legais e técnicos, caso em que serão adotadas as seguintes medidas. Até 120 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento será insuperável. Até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação indicada pelo Legislativo. Artigo 47. A reserva parlamentar terá como valor referencial aquele fixado no projeto de lei orçamentária anual para o exercício do ano subsequente e posteriormente indicado no anexo das emendas parlamentares da LOA, do mesmo exercício. Artigo 48. O limite para emendas de execução obrigatória será dividido proporcionalmente entre todos os pares sem prejuízo da responsabilidade da apresentação de emendas coletivas. Artigo 49. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Mateus do Sul, 15 de abril de 2024. Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. O projeto de lei do Poder Executivo número 17 de 2024 está em sua discussão e votação. Projeto de lei do Poder Executivo número 17 de 2024, que dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária e normas de execução financeira a serem executadas pelo município de São Mateus do Sul para o exercício de 2025 e da outras providências. Este projeto está em sua primeira discussão e votação, com parecer favorável da Comissão de Finanças, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e parecer favorável do Jurídico. Não temos nenhum vereador inscrito para discutir o projeto, já passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 17 de 2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos agora à emenda aditiva número 28 de 2024, ao projeto de lei 28 de 2024. Emenda aditiva número 4, desculpe, ao projeto de lei número 28 de 2024.
Artigo 1º, fica acrescido ao anexo 12 do projeto de lei do Executivo número 28/2024, que estima a receita e fixa a despesa no município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2025 através da seguinte redação. As emendas parlamentares impositivas serão do valor de 555 mil para cada parlamentar. O artigo 2º, os recursos provenientes da aplicação das emendas parlamentares impositivas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão. As emendas parlamentares impositivas, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, recursos livres. O projeto número 4 da emenda aditiva, assinado pelo vereador Enéas Jefferson Melnick, com a seguinte justificativa. Senhores vereadores, trata-se de emenda aditiva ao projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2025, que visa conferir segurança jurídica às emendas parlamentares impositivas previstas na Lei Orgânica Municipal. Destaco que a presente proposição é relacionada a dispositivo do projeto de lei onde se tem a programação orçamentária referente às emendas parlamentares impositivas no valor de R$ 4.950.000, a ser rateado entre os 9 parlamentares que compõem o Poder Legislativo Municipal de São Mateus do Sul, a fim de que tais recursos sejam aplicados nas reais necessidades da população, em especial nas áreas de saúde e educação. As emendas parlamentares são um avanço do Poder Legislativo na efetivação de políticas públicas do município, podendo os vereadores, que são os agentes políticos mais próximos da realidade do município, aplicar os recursos públicos em melhorias na qualidade dos serviços públicos através de reformas em bens públicos, aquisição de equipamentos e bens nas diversas áreas do município, colaboração com as entidades no terceiro setor, como associações, para fiel desempenho nas comunidades do município, entre outras atividades que servem para atender o interesse público. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores na aprovação da presente emenda. A emenda aditiva número 4, 2024, ao projeto de lei do Poder Executivo, número 28, 2024, está em sua primeira discussão e votação. Emenda aditiva número 4, 2024, ao projeto de lei do Poder Executivo 28, 2024, que fica acrescido ao anexo 12 do projeto de lei do Executivo 28, 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro 2025 e dá outras providências. O jurídico não teve tempo de fazer o parecer, daí pediu para fazer o parecer oral na própria sessão, né, para que daí nós possamos votar a emenda. Então, vou passar a palavra ao jurídico para que proceda ao parecer. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa. Sobre esse parecer das emendas aditivas do projeto de lei, passarei a discorrer a fundamentação jurídica. A Constituição da República Federativa, no artigo 24, dispõe sobre as competências concorrentes, entre as quais o inciso 1 traz a competência legiferante acerca de direito financeiro. Artigo 24 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Nesse sentido, cabe à União editar as normas gerais sobre direito financeiro. Incumbe-se aos Estados-membros e aos municípios a suplementação. Vejamos no artigo 30 da Constituição Federal. Compete aos municípios: inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Nós temos o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal de São Mateus do Sul. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal
e aos cidadãos na forma e nos casos previstos na lei orgânica. Então é importante, presidente, a gente propõe, nesse último ano agora, uma proposta de emenda para incluir também a mesa diretora, que esse artigo aqui está omisso em relação às propostas por parte da mesa diretora, no 42 da lei orgânica municipal. Apesar de estar no regimento, podemos até, a Câmara, né, os vereadores, aí, por 1/3, propor essa proposta da emenda à lei orgânica. O artigo 43 da lei orgânica municipal atribui competência privativa à iniciativa relacionada ao orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Em consonância com o referido dispositivo, bem como a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná, a lei orgânica assim pressiona no artigo 97. Vejamos. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Uma vez encaminhada a proposta de lei orçamentária para a Câmara Municipal, a fim de deliberar sobre a matéria, passa-se de competência da Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 103, parágrafo 1º, inciso 1, do regimento da Constituição da Lei Orgânica Municipal, examinar e emitir parecer sobre os projetos do PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual, além das contas do município apresentadas anualmente pelo prefeito. Referida comissão, né, como estamos fazendo no procedimento em tela, irá receber as emendas aos projetos de lei referidos e também sobre elas emitirá parecer. Cabe ressaltar que, se tratando de emendas, como no presente caso, né, o artigo 103 da Lei Orgânica Municipal assim pressiona. Parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei orçamento anual ou os projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso: inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2, indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, como é o presente caso, que se trata aí de... Perdão, não se trata de anulação de despesas, já tem previsão orçamentária, né? Excluídas que ensinam sobre dotação de pessoal e seus encargos, serviços a dívidas, transferências tributárias para autarquias e fundações, e mantidas pelo Poder Público Municipal, sejam relacionadas com correção de erros ou omissão com os dispositivos do projeto de lei. No presente caso, essa emenda é correlacionada com o dispositivo do projeto de lei orçamentária anual, que em seu anexo prevê, né, o valor destinado às emendas parlamentares impositivas, né, que devem já estar incluídas no projeto de lei orçamentária anual, a fim de se tornar um texto normativo. As emendas, né, não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos que se refere a esse artigo, enquanto não iniciada a votação na Comissão de Finanças e Orçamentos, da parte cuja alteração é proposta. Ressalto que, a partir do momento em que a votação é iniciada, então a partir do momento que a Comissão de Finanças e Orçamento deliberou sua matéria, preclui, né, o direito do prefeito a apresentar emendas ou correções ao texto da Lei Orçamentária Anual, né? O prazo de encaminhamento da lei orçamentária anual já está posto no parecer jurídico, ele foi observado, né? E importante observar também que, se tratando de lei orçamentária, o Poder Legislativo tem a prerrogativa, né, senhor presidente, de rejeitar o projeto de lei orçamentária anual, ao contrário da Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante estatui o artigo 57 da Constituição, que a consequência disso, o ente federativo, ele ficará sem orçamento para o exercício seguinte, né, que seria, no caso, aberto, né, a abertura seria a solução através de abertura de créditos adicionais suplementares, caso a caso, né, conforme artigo 166, parágrafo 8 da Constituição Federal. Né? O equilíbrio orçamentário apresenta-se como uma exigência relativa às contas públicas, de tal sorte que deverão apresentar o mesmo montante quando se tratar de estimar as receitas e despesas. Diante disso, esse princípio busca a igualdade numérica entre as entradas e saídas, né, afastando a presença de déficit e superávit. Sem entrar ao mérito, que isso cabe ao plenário da Câmara, né, se destaca que o município de São Mateus do Sul, nos últimos anos, apresentou um quadro de superávit orçamentário, né, devido ao congestionamento de gastos com saúde e educação durante a pandemia Covid-19, né, bem como a incorporação ao orçamento das parcelas relativas ao acordo realizado com a Agência Nacional de Petróleo para os repasses dos royalties firmados em 2022. A agência de informação e essas receitas são transitórias no orçamento, né, e devemos observar que despesas correntes obrigatórias, né, principalmente despesas continuadas, devem se considerar o impacto para os exercícios seguintes, né. Além disso, né,
A lei orçamentária anual, ela deve prever as receitas e fixar despesas de acordo com o estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Ademais, a lei orçamentária se trata de norma mais concreta das peças orçamentárias, uma vez que tem a função de estabelecer detalhadamente as receitas e despesas de um dado exercício. Sobre as emendas parlamentares impositivas, destaco que são destinadas para a realização de obras, serviços e compras, sendo que foram introduzidos pela Emenda Constitucional 86/2015. No âmbito da lei municipal, a Lei Orgânica Municipal disciplinou a sua atuação conforme se observa do transcrito abaixo. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida, quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro seguinte, observado que a metade desse percentual será destinada a ações de serviços públicos de saúde e educação. Parágrafo 10. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que atende de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 11. A execução das emendas prevista não será obrigatória quando houver impedimentos legais ou técnicos, caso que elas serão adotadas as seguintes medidas. É importante observar. Inciso 1º, até 120 dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, que é o prazo, de 120 dias, o Poder Legislativo indicará ao Executivo o remanejamento da programação, cujo impedimento seja insuperável. Até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei sobre remanejamento da programação indicada pelo Legislativo. Então, vamos para ser mais sucinto, o parágrafo 12, parágrafo 13, 14, 15 e 16 também dispõem sobre essas emendas impositivas. No presente caso, a proposição consta o valor total das emendas impositivas no valor de R$ 4.950.050, cabendo aos vereadores a apresentação de emendas para execução durante o exercício financeiro de 2025. Ressalto que cabe ao vereador destinar os valores para as atividades do Poder Executivo dentro do prazo previsto na Lei Orgânica Municipal. Verificar se não há impedimentos legais, técnicos, para a sua correta execução. Então, são essas considerações, presidente, e até para dizer que é a primeira vez que a Câmara tem adotado o procedimento correto da apresentação das emendas impositivas, cujo texto deve estar normativado na lei orçamentária anual. Diferente dos outros exercícios que até costumeiramente, ante a relação harmônica entre executivo e legislativo, eram encaminhados via ofício, mas aí nós conversamos com o presidente, demais pessoas interessadas, inclusive até com o Poder Executivo, para que agora nas leis orçamentárias anuais, nos projetos, já constam as destinações da lei orçamentária anual. Então, ano que vem, os vereadores aí que não estarão, os vereadores que estarão presentes aí, poderão fiscalizar, através aí da lei orçamentária anual, o acompanhamento da execução das suas emendas impositivas. Então, é o que eu tenho em considerar. Resolvi até aparecer, não é nem por questão de tempo, presidente, mas até por melhor esclarecimento da Câmara aí para os vereadores ao correto andamento das emendas impositivas. Obrigado, boa noite. Obrigado, Dr. Wellington. Então, tendo o parecer favorável das comissões e o parecer jurídico, nós passamos à discussão da emenda. Não tem nenhum vereador inscrito para discussão. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovada a emenda aditiva número 4, 2024, do projeto de lei executivo 28, 2024, pela totalidade de votos, senhores vereadores. Agora passamos à análise do projeto de lei executivo número 28, 2024. Projeto de Lei do Executivo número 028/2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus do Sul para o exercício financeiro de 2025. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo I. Das Disposições Gerais. Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes executivo, legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta. O orçamento da Seguridade Social. Capítulo 2º. Do orçamento fiscal e da Seguridade Social.
Art. 2º. O orçamento fiscal, de investimentos e da Seguridade Social do município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 1º, 1-O, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências. Art. 3º. A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada à reserva de contingência, na administração direta ou no regime próprio de previdência social, refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos. Art. 4º. A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada importam em R$ 303.2.120,50, R$ 303.2.120,50, sendo a despesa da Prefeitura fixada em R$ 257.780.900,50, R$ 257.780.900,50, da Câmara Municipal fixada em R$ 7.767.220, R$ 7.767.220 e do Fundo de Previdência Municipal fixada em reais. R$ 37.454.000, R$ 37.454.000. Art. 5º. Integram esta lei os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários, em conformidade com a Lei Federal N. 4.320/64 de 17 de março de 1964. Capítulo 3º. Da apresentação e alteração do orçamento. Seção I. Da classificação orçamentária da receita e da despesa. Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível necessário para acompanhamento da execução do orçamento. Art. 7º. A despesa fixada é disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento da despesa e seus respectivos desdobramentos. Parágrafo único. Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária, criar, transferir ou extinguir desdobramentos à classificação orçamentária da despesa por elementos de despesa, bem como adequar códigos de receita e despesa conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, desde que não altere a natureza do crédito ou da despesa. Seção I. Da autorização para abertura de créditos suplementares. Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por decreto, na administração direta, fundos e autarquias, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar número 101, de 2000, e em conformidade com a LDO 2025 até o limite de 15%, da despesa total fixada, mediante a utilização dos recursos. Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, primeiro, inciso 3º, da Lei Federal 4.320 de 64. Utilização de valores da reserva de contingência, para atendimento de situações imprevisíveis e passivos contingentes. 1 grau. Não serão considerados, para fins do limite citado no artigo 8º, os créditos suplementares abertos por decreto cuja cobertura tenha origem. E, no superávit financeiro, por fonte de recurso, apresentado no exercício anterior podendo mesmo ser reprogramado através de decreto. No excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício proveniente. De receitas vinculadas a arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados. De recursos livres, observada a devida alocação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Segundo, considerar-se-á superávit financeiro, para efeitos desta lei, o estorno de restos a pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de recurso, que se transforma em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas. Terceiro, o limite para a abertura de créditos adicionais de que trata este artigo é autorizado individualmente por entidade. Quarto, poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento. Art. 9. Os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos do Poder Legislativo, nos termos do inciso 3º, 1 grau, do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64, poderão ser abertos até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada para o próprio Legislativo, sem prejuízo do limite disposto no artigo 8º, através de ato próprio do Presidente da Câmara Municipal. Art. 10. O Poder Executivo poderá proceder à suplementação das dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo no exercício financeiro de 2025, caso se apresente necessário, até o limite constitucional. Art. 11. O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender insuficiências de dotações do grupo de natureza da despesa 1, pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de natureza da despesa.
pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida. Despesas financiadas com operações de crédito e convênios. Seção I. Das transposições, remanejamentos e transferências. Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar, mediante decreto, transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias, inclusive entre categorias de programação distintas. 1 graus. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais. Segundo. Para efeitos das leis orçamentárias entende-se. Transposição, o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício. Remanejamento, realocação de recursos de um órgão orçamentário para outro. Transferência, deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de governo. Capítulo 4. Da autorização para a contratação de operações de créditos. Art. 13. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização legislativa específica. Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no decorrer do exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da LC nº 101 de 2000 e resoluções do Senado Federal que dispõem sobre a matéria. Capítulo V. Das disposições finais. Art. 15. O prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 16. Ficam automaticamente incluídos e atualizados, com base nos valores desta lei, as ações estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos daquela para o exercício financeiro de 2025. Art. 17. As emendas parlamentares impositivas serão integradas ao Orçamento Geral do exercício de 2025. Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. São Mateus do Sul, 23 de agosto de 2024. Adão Brudnick Santana Esquisqui, prefeito municipal em exercício. Projeto de Lei do Executivo, número 28, de 2024. Ele está em sua primeira discussão e votação. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 28, 2024. Referente à proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2025. Esse projeto está em sua primeira discussão e votação, com parecer favorável das comissões do Jurídico. Não tem nenhum vereador inscrito para discussão. Passamos já para a votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 28 de 2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Requerimento 104. Ser encaminhado ao ministro de Estado do Turismo, Celso Sabino de Oliveira, solicitando a implantação de um portal na comunidade da Colônia Iguaçu, localizada no município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Requerimento número 104, assinado pelo vereador Enéas Jefferson Melniski. Requerimento 104, 2024. Não tem nenhum vereador inscrito para usar a palavra. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o requerimento 104, 2024, pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos à indicação número 123. Ser encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo a manutenção da estrada rural da comunidade da Tesoura até o Cambará. A indicação número 123, assinado pela vereadora Alana Santa Clara. Indicação 123, 2024, sugerindo a manutenção da estrada rural. Inscrito para usar a palavra, vereadora Alana. 10 minutos, vereadora, com a parte. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, aos que se fazem aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Eu fiz essa indicação que foi procurada pela comunidade ali da Tesoura, e até ontem fui conferir de perto, lá a estrada está bem
complicada ali, precisando de uma manutenção urgente. Tem vários buracos ali, o pessoal está tendo bastante dificuldade de transitar ali. A gente sabe que ali também passa ônibus, né, que pega os alunos ali daquela região. Então, a gente pede aí que o Poder Executivo possa atender, através da secretaria competente, o mais rápido possível, essa nossa indicação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Não tem mais nenhum vereador inscrito para usar a palavra. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovada a indicação 123/2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Tribuna Livre, temos, por enquanto, 2 vereadores inscritos. Primeiro vereador, vereador Jorge Manfroni. Está com a palavra, vereador, 15 minutos com a parte. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, aos servidores dessa casa, ao Observatório Social que se faz presente e a todos vocês que nos acompanham pela página no Facebook da Câmara de Vereadores. Vou pedir, por gentileza, que o Leandro coloque umas fotos para que possamos acompanhar. Então, essas fotos são da quadra da Escola Municipal Dr. Paulo Fortes, da qual eu participei de uma reunião em fevereiro deste ano, a convite dos pais, mães, responsáveis pelos alunos matriculados nessa instituição de ensino. Naquele momento, o secretário de Educação estava presente. As mães e os pais manifestaram todas as suas preocupações e ele se comprometeu em verificar e adequar essas questões estruturais para garantir a segurança de toda a comunidade escolar. Mas percebemos que isso não foi feito. Esse telhado do ginásio deixa todo mundo muito preocupado, e eu venho aqui externar essa nossa preocupação também enquanto a Casa de Leis, né, Câmara de Vereadores, para que a Prefeitura Municipal tome medidas urgentes e garanta a segurança de toda a comunidade escolar e que não permita que até a manutenção de todo esse telhado que seja utilizado esse ginásio, porque está muito perigoso, várias mães, pais manifestando a sua preocupação. Então trago aqui, senhor presidente, publicamente para que a Prefeitura verifique e tome as medidas necessárias para sanar todo esse problema do telhado. Seria isso, senhores. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para usar a tribuna, vereador Mar Pichetti. Boa noite, senhores vereadores, população presente, população que nos escuta pelas redes sociais. Eu estou usando a tribuna hoje. Uma notícia triste para o nosso município. Hoje nós perdemos seu Valdemar Neumann, uma pessoa de grande homem que foi no nosso município, foi o fundador do CDL, um dos fundadores do CDL, foi presidente da Associação das Câmaras Logistas em 1982, um homem que, em 1978, se não me falha a memória, veio para São Mateus, abriu a Real Joias, se inseriu na nossa sociedade, foi um grande representante e com muita simpatia, com muita educação, conseguiu muita coisa para o nosso município através da boa conversa. Um cidadão de bem que montou uma história muito bonita do nosso município. O Neumar trabalha comigo na Petrobras, se aposentou, um menino muito educado, que vem dessa educação singular que ele recebeu dentro de casa
com o seu Valdemar e com sua esposa. Então, aqui, em nome do Legislativo, em nome da minha família, dou os sentimentos, é uma perda para o município, creio que é um dos homens mais importantes que já se passaram em nossa cidade. Então, aqui eu deixo meu sentimento de pêsames à família Neumann. E a outra notícia que eu viria a trazer aqui, no dia 26/11, agora, nós tivemos um grande vereador do nosso município, que foi importante, e eu considero ele vereador até hoje. Eu considero, mesmo a pessoa que já passou pela vereança, não sendo mais vereador, eu sempre considero como vereador. Foi seu Belmiro Lemos. Ele completou 100 anos de idade no dia 26/11. E um dos maiores orgulhos dele é participar da democracia. E ele, professora, com muito orgulho, ele mostra o cartãozinho que foi votar nessa eleição. Ele fez a questão de ir votar na sessão. Mostra o sentimento cívico, mostra quanto que é importante a escolha do seu representante. Seu Belmiro foi presidente do nosso legislativo de 89 e 90, pai de 8 filhos, 21 netos, 33 bisnetos e 7 trinetos. Então, aqui, o meu nome, em nome do Legislativo, quero parabenizar pelos 100 anos de idade que o seu Belmiro fez no dia 26, vai fazer dia 26, né? Desculpa. Mostrou civicamente que tem que fazer sua escolha. Eu tenho uma história muito bonita em relação à família, em relação a eles. Sempre fomos contrários na política, mas sempre mostramos muita amizade. Ele com meu pai sempre teve uma boa amizade. Eu me recordo do vereador Manfroni, quantas e quantas vezes se encontramos nos Rio Azul da vida, eu muito menino, muito moleque, ele com Fusquinha, com a Kombi, meu pai com o Corcel amarelo. Tem pessoas que acham que quando você lembra desse passado, dão até risada. Eu já fui motivo de chaveco aqui, é a palavra correta, e eu não ligo para isso. Quantas vezes encontrei o Jorge Pchivitoski lá no meio do Caetá, quando eu caminhava com meu pai, fazendo assistencialismo, trazendo as pessoas para o município. É muito fácil fazer assistencialismo com dinheiro público, mas fazer do bolso dele, não. Não é fácil, não. E as pessoas que acham que isso é errado, que venham participar do Legislativo, que saia candidato a vereador para ver o que acontece nos WhatsApps da vida, o que pedem, o que deixam de pedir. Venham, participe do pleito, para ver o que é a realidade. Seu Belmiro começou a trabalhar na prefeitura em 1948. Antes disso, ele trabalhou para Leão Júnior, trabalhou no Vapor Leão. Ele foi patrulheiro da prefeitura, se não me falha a memória, no prefeito Última. Eu não tenho certeza, não tenho esse dado. E ele começou a trabalhar com o Jango de Stefano na prefeitura. Naquela época era nomeação livre, chamava e trabalhava. E ele passou por vários prefeitos. É conhecedor do município como poucas pessoas. E esses tempos atrás, como é de direito, fui pedir voto na casa dele. Sentei, tomei um chimarrão e saí de lá conhecendo alguma parte do município que eu não conhecia. Porque a vitalidade, a maneira que ele fala sobre o município, a maneira que ele conhece os 4 cantos do município, a sabedoria de falar coisas pontuais que aconteceram há 30, 40 anos atrás. É admirável e é muito bonito. Então, eu diria aos senhores vereadores que possam ir lá conversar para saber um pouquinho. E eu não digo, professora, que quem valoriza o passado sabe o que é o presente e sabe o futuro que quer ter. E eu valorizo muito as pessoas que passaram e fizeram história para o nosso município. E essa é uma das pessoas que fez história para o nosso município.
e nunca mudou o jeito de ser. Sempre simples e com seus princípios. E conseguiu fazer história muito bonita. Então, aqui, em nome do meu mandato, eu já deixo o parabéns ao seu Belmiro, uma pessoa singular e uma pessoa que fez história para São Mateus e nunca mudou o jeito de ser. Sempre foi uma pessoa simples. A gente vê algumas pessoas que pegam qualquer cargo e já a soberba vem, porque o caráter é muito pequeno. Obrigado. Não temos mais nenhum vereador inscrito na tribuna livre. Lideranças partidárias também não tem nenhum vereador. Explicação pessoal, também não tem nenhum vereador inscrito. Vai se inscrever? Tá. Explicação pessoal, vereadora Alana Feijó, com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Aproveitando o gancho do vereador Pichetti, né, que falando de pessoas que contribuíram pelo nosso município, ontem, dia 28/10, fez 15 anos do falecimento do ex-vereador Alexandro Rodrigues. Então, homenagear também a família, né, que o saudoso Alexandro Rodrigues também contribuiu pelo município, e a gente vai homenageá-lo, até já está em trâmite aqui na Câmara com um projeto, nomeando uma rua, né, com o nome dele, a pedido também do pai dele e da família, que são muito pessoas importantes aqui no município. E também, no sábado agora, teve o Campeonato Paranaense de Fanfarras aqui, que o nosso município foi sede. Eu participei lá, tive o prazer de prestigiar junto. Foi um campeonato muito legal, as crianças ali, jovens e adultos participaram. E a gente teve a felicidade, a Corporação Fênix, musical Fênix, né, participou também, e a gente teve a felicidade da fanfarra infantil A Dona Aranha, foi campeão paranaense em várias categorias. Primeiro lugar musical, primeiro lugar baliza, primeiro lugar morde comando, segundo lugar linha de frente, segundo lugar corpo coreográfico, e agora eles vão pro brasileiro, que será lá no Rio de Janeiro. Então, eles já estão se preparando para ir para lá. É um motivo de orgulho, né? Uma fanfarra infantil, várias crianças podendo representar nosso município em um campeonato brasileiro. Então, parabenizar todos os envolvidos, ao professor Marcos Padilha, que se dedica muito, né, nessa questão de fanfarras aqui do nosso município. Então, estou muito feliz, eu gosto muito das fanfarras, tive o prazer de contribuir com uma emenda de R$35 mil, que será comprado um novo uniforme da fanfarra infantil Dona Aranha. Até me mandaram o modelo aqui, vai ficar bem legal. Então, parabenizar eles e desejar sucesso agora no brasileiro, aí, representando o nosso município. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Não tem mais nenhum vereador inscrito para explicações pessoais. Antes de anúncio da ordem do dia da próxima sessão, eu também queria registrar que nós tivemos a perda de duas pessoas importantes para o município, né? Hoje, o seu Oscar Konoski, né? Ontem, desculpe, e na sexta-feira, a dona Eli Rutkevski, né? A esposa do falecido Doda, né? Que todo mundo conheceu, que tinha, né, uma madeireira lá na Vila Palmeirinha. Então, foram duas pessoas muito importantes também para o nosso município, né? E que acabaram tendo seu passamento recente, e a gente quer relatar o luto, né, e ficar lutado junto com a família, e desejar aí muita força, muito amor, muita união, para que as famílias superem, né, esse falecimento, e que a dor da perda se torne, né, na dor da saudade. Anúncio da ordem do dia da próxima sessão ordinária. A ordem do dia da 39ª sessão ordinária, realizada em 29 de outubro de 2024, às 18 horas. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 34, 2023, da autoria do vereador Ineu Macuco, em sua segunda discussão e votação, requerimentos e indicações apresentados na Câmara até segunda-feira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.